teve susto, tá? Não foi tão simples assim. Time argentino muito chato, né? Sobretudo no primeiro tempo, o Rosário Central travou o jogo ali, o Fortaleza não teve aquela intensidade que estamos acostumados, sobretudo nos jogos no Castelão. Meus amigos Thiago Minhoca e Iago Mendes, que também se junta aqui a nós a partir de agora. Tomou um gol no segundo tempo, né? Ficou aquela tensão no ar, mas o Fortaleza mostrou mais uma vez que tem um mental maravilhoso. Não se abateu com um gol sofrido, não só virou, como matou o jogo ali na parte final para não dar susto ao seu torcedor e conseguiu a classificação e agora vai reencontrar o Corinthians, né? Mais uma vez na Copa Sul-Americana. Thiago Minhoca, foi sofrido, mas quando botou a bola ali para... Quando o time precisou, apareceu ali os jogadores, sobretudo o Pikachu, né? Que muitos jogos não jogava tão bem assim, mas hoje foi decisivo. E o Lion está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Pois é, era um jogo que a gente sabia que o Fortaleza, ele era um favorito, né? Claramente, assim, era uma equipe favorita para esse confronto. E a equipe do Rosário, né, que vinha com baixas importantes, não tinha o Marco Ruben novamente, já não tinha jogado no jogo de ida, e também não tinha o Campaz, que era um jogador que eu considerava o mais perigoso da equipe argentina, né, por o contexto de jogo onde o Fortaleza, teoricamente, né, ia dominar a posse da bola e a equipe do Rosário jogar na transição. Esse era que eu achava o perigo maior, e sem o Campaz achava um jogo mais pro Fortaleza, né, assim, uma situação mais confortável se o Fortaleza conseguisse colocar o que tinha de melhor ali, o futebol dele, nessa situação. Só que entra aí uma grande questão do jogo, né, que começa assim, pelo menos eu achei assim que mudou muito o panorama inicial da partida, que foi a lesão do Rossetto, né? Então a gente ficou sabendo, primeiramente eu até tinha desconfiado, porque quando o Fortaleza tinha soltado nas suas redes sociais uma foto, né, das camisas ali dos jogadores que iam para campo, me estranhou a presença do Cauã. O Cauã, na verdade, é o sexto volante do Fortaleza. Eu falei, algo estranho pode estar acontecendo aí nessa formação, porque para o Cauã estar indo para o jogo, geralmente, né? Ele geralmente sobra nessas escolhas, alguém pode ter se lesionado. E aí ficou a dúvida, né? Assim, o próprio Brits também era um jogador que alguns imaginavam que fosse para o banco, e deu para ver, eu estava lá no estádio, né? O Brits foi conversar com alguns jogadores do Rosário ali antes da partida começar, e deu para perceber que de fato ele não entraria como titular. Então, no time que o Vojvoda acabou escolhendo, me preocupou de cara, assim, né? Claro, tinha a volta do Lucero, mas a ausência do próprio Rossetto me preocupava pelo fato: o Fortaleza vai ter mais a bola, o Fortaleza vai ter que ter paciência, até porque é um time que catimba. É diferente do jogo da semana passada, que você tinha um adversário saindo mais para o jogo, você tinha que bloquear mais essas funções. E aí, nessa escolha, ele acaba trazendo o Zé, fazendo a dupla com o Pedro Augusto. E aí é onde eu acho que entrou o primeiro problema do Fortaleza. Antes mesmo da bola rolar, eu queria falar isso. Eu não sei se esse meio de campo ele é o ideal, na ideia de time para encontrar espaço, para ter paciência. E a gente viu isso no primeiro tempo. O primeiro tempo do Fortaleza foi bem ruim, assim, bem ruim mesmo. O Fortaleza com problemas seríssimos nos dois volantes, porque nenhum deles conseguia ter a tranquilidade. Por isso que eu ressaltava, até mesmo antes do Rossetto ganhar a titularidade, que o Rossetto é o jogador que te dá tranquilidade, que o pessoal fala muito. É o volante que dá passe para o lado, passe para trás. Na verdade, ele sempre está buscando a melhor jogada para que o jogador que vai portar essa bola, ele tenha paciência e tempo para conseguir executar uma jogada. Então, ele é um ponto de equilíbrio, na minha avaliação, importantíssimo para o Fortaleza. Acho até que uma baixa bem importante para os próximos jogos, né? Vai ter o jogo contra o Corinthians, já no domingo, e depois vai enfrentar o Botafogo, que é considerado o jogo mais difícil que o Fortaleza vai ter daqui para frente. Então, nesse contexto que está inserido, estava inserido o Fortaleza, eu sentia mesmo que o meio de campo era o grande problema. Claro, o que é que Fortaleza, por falta de qualidade nessa saída de bola, o que é que ele fazia? A bola longa. Então, o Tinga fez isso, o Pacheco fez isso, os zagueiros fizeram isso, e o Fortaleza não conseguia segurar essa bola no ataque, né? Assim, o Pochettino voltava, mas você não via desenvolvimento. O Pikachu sumido, como geralmente é, né? Então, assim, você não tinha... Nem o Breno Lopes, por exemplo, estava tendo muita facilidade, né? Ele tinha que voltar um pouco mais, ficar muito longe do gol. Então,
o Fortaleza não estava assertivo no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo... Há muito tempo eu não vi o Fortaleza fazer o primeiro tempo tão ruim como fez. Assim. Até teve outros jogos, mas dentro de casa, eu não lembro do Fortaleza ter jogado tão mal. Há muito tempo eu não vi o Fortaleza jogar tão mal como jogou nos primeiros 45 minutos. E um dos pontos também, ainda falando um pouco do primeiro tempo, foi muito na ideia de que era um time que não estava tendo a devida tranquilidade. Eu não parecia que ele encontrava caminhos mais tranquilos. Era sempre uma dificuldade. E a equipe do Rosário, ainda no primeiro tempo, conseguia muitas vezes prevalecer no meio de campo, porque também até mesmo na hora da composição defensiva, o Fortaleza não estava bem encaixado, teve muitos contra-ataques perigosos da equipe do Rosário, né? Se eu não me engano, na estatística ficou tipo 9-2 em termos de chances perigosas, assim, porque os goleiros praticamente não trabalharam no primeiro tempo, mas as chegadas ao ataque com mais perigo, quem conseguia chegar com mais perigo era a equipe do Rosário, né? E assim, uma coisa que eu também já tinha mencionado, acho que eu mencionei aqui da semana passada, que o Fortaleza tinha que evitar, eu acho que o Iago também chegou a falar sobre isso semana passada, a bola parada, né, que eles conseguiram aproveitar muito bem. Era o único ponto onde eu vi, pô, aqui é onde o Fortaleza não é melhor do que o Rosário. O Rosário é melhor numa bola aérea que possa acontecer, porque é onde eles vão conseguir ter uma possibilidade. E aí, né, quando termina o primeiro tempo, o Vojvoda percebe que não estava funcionando, fora que já tinha 2 amarelados, o Pedro Augusto e também o Pochettino. Ele até mantém o Pochettino e troca essa dupla de volantes. E aí eu acho que é onde entra o belo, né, o fato de ter um treinador que lê muito bem, né? Então, assim, a bela mexida que o Vojvoda fez ali no intervalo, trazendo o Hércules, que curiosamente eu até achei estranho. Nos últimos jogos ele não estava entrando em jogo, ele estava relacionado, mas não estava entrando em jogo, achei até estranho. Imaginava até que seria um titular hoje, mas acabou, quando veio do banco, juntamente com o Sacha, foram determinantes ali para tentar melhorar. Só que logo quando começa o segundo tempo, o Fábio já vem o banho de água fria, né? Primeira bola na área, o que eu estava citando, o Fortaleza com essa dificuldade. Acho que foi uma falha, primeiramente ali do Cardona. Acho que o Cardona deveria ter atacado aquela bola. Ele ficou com a sensação de que a bola não era para ele. Essa dúvida fez com que o Pacheco, que acabou ficando por trás do Mádio, né, que é o jogador que fez o gol ali para abrir o placar. E aí foi quando eu pensei, eu falei, cara, como é que o Fortaleza agora vai sair dessa? Porque vocês lembram que eu falei aqui das últimas vezes, né? O Fortaleza tem um mérito muito grande nos seus jogos recentes, desse bom momento que está atravessando, porque ele abre o placar primeiramente. Quando o Fortaleza ele abre o placar, ele tem exatamente o jogo, não vou dizer nas suas mãos, mas deixa o jogo mais favorável para ele. Então, quando ele sair atrás do placar, o Fortaleza, para ter noção, a última vez que ele ganhou de virada foi contra o América Mineiro, no último jogo antes da final da Sul-Americana do ano passado. E ele só conseguiu virar de lá para cá o jogo contra o Ceará no clássico desse ano, que ainda no final ele acabou tomando 3-3. Então eu falei, cara, o Fortaleza tem agora uma margem mínima para tentar buscar esse jogo, porque vai para cima e pode gerar o contra-ataque e acabar se atrapalhando, e ansiedade e tudo mais. Mas, curiosamente, assim, não demorou muito tempo para vir o empate. Né? Uma jogada, aliás, um passe absurdo do Sacha, né, por cima da defesa, em que o Pikachu joga para o meio da área e o Lucero acaba empatando. E aí, quando bateu ali nos 15, 20 do segundo tempo, eu até cheguei a falar, eu já acho que já é jogo para um jogador mais agressivo, né, mais de 1 contra 1, que seria, no caso, o Moisés. O Breno não está bem, o Breno não está conseguindo criar jogadas, está correndo, está se esforçando, mas não está sendo efetivo, não está sendo perigoso nesse exato momento. E o Vojvoda tinha que ir para o tudo ou nada, né? Colocar esse jogo indo para penalidades era um risco muito grande que o Fortaleza levava. E aí eu acho que é quando ele, além de já ter acertado nas 2 entradas dos volantes, ele acerta em cheio nas 2 entradas que acabam entrando logo na sequência, que é o Kevin e o Moisés. E aí exatamente a jogada acontece com participação, principalmente do Kevin, né? O Kevin conseguiu ser bem determinante depois da entrada. Assim, ele recebe uma bola na esquerda, faz a virada de bola para o Tinga, que dá um passe ali na medida, né, para o Pikachu, e fazer o 2-1. E é bom lembrar, né, que quando estava no 1-1, ainda teve uma escapada ali da equipe do Rosário, que o João Ricardo teve que fazer uma defesa importante ali, uma defesa que era até difícil, né? Curiosamente, o Pikachu teve quase que o mesmo ângulo, né? O jogador do Rosário acabou não fazendo,
o Pikachu também, meio ali sem ângulo, acabou fazendo 2-1. E aí, depois foi uma certa agonia, porque o Fortaleza foi promovendo faltas. E aí eu acho que foi um erro muito grande, porque era a única possibilidade do Fortaleza colocar o Rosário dentro do jogo, era criar faltas, né? E o Fortaleza foi fazendo falta e bola alçada na área. E aí aquela bola que ficava viva e os jogadores do Rosário pedindo mão até sair a jogada do terceiro gol, né? Fortaleza, que já tinha desenhado até antes mesmo do 2-1, né? Uma quase virada que o Hércules acaba escorregando, mas a jogada do terceiro gol coroa exatamente os jogadores que vieram do banco, né? Assim, e o próprio Pikachu, que já estava em campo. Que é um escanteio que eu confesso que, para mim, o Kevin surpreendeu a muita gente que estava no estádio, assim, né? Porque o Kaiser tinha ido lá para a bandeira de escanteio para fazer aquela jogada clássica, quando você já está ganhando e tem pouco tempo para acabar. Joga no centroavante, e o Kaiser é muito bom nisso, né? Segura essa bola, deixa o tempo passar, cava uma falta, ganha um tempo e tudo mais. Não, ele foi muito mais inteligente do que a gente tinha imaginado. Ele vê o Pikachu lá no segundo pau, o Pikachu finaliza, o goleiro dá o rebote, e aí, né, exatamente um dos melhores jogadores que acabou entrando em campo, o Sacha acaba fazendo 3-1. Então, uma vitória bem importante do Fortaleza, vai enfrentar o Corinthians, não só o Corinthians nas quartas de final, como vai enfrentar o Corinthians também já no próximo domingo pelo Brasileiro. Então, vitória difícil do Fortaleza, mas é muito bom saber que você tem um técnico que enxerga o jogo, escolheu as peças certas e essas peças foram fundamentais para a classificação. É isso, né, Iago Mendes? O Fortaleza, mais uma vez, mostrando aí a força do seu elenco, né? Teve uma escolha do Vojvoda, a dupla de volantes, que não funcionou no primeiro tempo, ele mudou os dois e funcionou, né? Não sei se tem tantos times aí no futebol brasileiro que mudam dois volantes e conseguem melhorar o time como o Fortaleza é capaz, né? Vitória aí por 3-1 e, mais uma vez, mencionando aí a capacidade do time de não ter se afobado, né? Tudo bem que teve a competência e sorte de ter feito o gol de empate muito rápido, né? Então aí não teve muito tempo para o time ficar tão nervoso assim, mas fato é que era um jogo que estava perigoso, né? O time argentino é bem chato, né? Bem catimbeiro ali, travou muito o jogo no primeiro tempo, claro, aproveitando a falta de eficiência do Fortaleza na etapa inicial, mas o Fortaleza, no momento mais crítico do jogo, conseguiu dar uma resposta e respondeu bem. Boa noite, Fábio, Minhoca, pessoal do chat, galera que vai ouvir a gente quando esse produto se tornar um podcast. Eu acho que é isso, assim, acho que em determinada medida, muito por conta da lesão do Rossetto, mas também por conta de achar que o jogo poderia ser um melhor encaixe para dois volantes mais de força. Quando eu vi a escalação, achei assim, acho que o Vojvoda ele percebeu o problema que assim teve no meio-campo Fortaleza no início do jogo, lá em Rosário, que foi os embates mais físicos, né? O meio-campo do Fortaleza tem um pouco mais de dificuldade. E aí ele coloca a dupla de volantes mais física que ele tem, que é o Pedro Augusto e o Zé Wellison. Só que essa escolha acabou que, quando a gente viu que o Rosário passou a respeitar muito o Fortaleza e jogar um pouco mais atrás, tentando anular o Fortaleza, espelhando a formação, meio que essa dupla de volantes de mais força física acabou perdendo um pouco da sua função. E aí acaba que o Fortaleza ele ficou com dois caras que destroem muito o jogo, mas que não conseguem ser importantes na questão da criação. Por exemplo, o Rossetto é um cara que muita gente fala que ele toca a bola de lado, mas ele é meio que um termômetro do time. Ele sempre recebe a bola da defesa e é o cara para desatar o nó no início do ataque. Né? E aí o Fortaleza entrou sem esse cara. E o Zé Wellison, assim, entrou hoje muito mais preocupado em marcar, não teve tanta força para escapar. E aí a gente viu um Fortaleza muito preso, muito burocrático em campo. Um time como poucas vezes a gente viu esse ano, até mesmo previsível. Assim. O Fortaleza hoje foi um time previsível no primeiro tempo. E aí o Rosário, mesmo sendo mais limitado, conseguia ler bem a movimentação do Fortaleza e conseguia fazer o suficiente para não deixar que o Fortaleza conseguisse encaixar o seu próprio jogo. Tanto que, assim, por exemplo, a primeira estocada um pouco mais perigosa do Fortaleza acontece com mais de 30 minutos de jogo, quando o Bruno Pacheco, que estava jogando um pouco mais retraído, fechando mais a linha de defesa, se lança para o ataque, descola um cruzamento e quase acerta a cabeça do Lucero.
mérito do Quintana, que conseguiu raspar antes e tirar a bola para escanteio. E aí, assim, acaba que esse jogo do primeiro tempo esbarra num Fortaleza que não consegue atacar, que está sendo eficientemente anulado pelo Rosário, e o Rosário que mais uma vez mostrou que tem limitações muito grandes e que a grande força ofensiva é a bola parada. Então, o primeiro tempo, assim, foram 45 minutos muito mornos, assim, muito... Parecia até, por exemplo, que o Fortaleza estava jogando, sei lá, um jogo da quarta rodada do Campeonato Cearense, assim. Entrou meio que desligado, assim, da urgência da decisão que era a partida de hoje. E aí isso muito pode se colocar pela necessidade da mudança na formação com 2 volantes mais estáticos, ou pela sequência desgastante de jogos que vem tendo. Tudo isso eu acho que entra no bolo, tá, Fábio? Mas eu acho que esse primeiro tempo do Fortaleza liga um sinal de alerta para um tipo de partida que não pode ser feita, mas se o Fortaleza quer manter as ambições de se classificar diretamente a Libertadores, brigar pelo título na Série A e voltar a brigar pelo título na Copa Sul-Americana. E aí, assim, a mudança que ele faz é muito precisa. Inclusive, assim, eu assistindo o jogo, eu achei que, por exemplo, ele poderia ter feito antes até. Eu acho que caberia já a entrada de, por exemplo, quando o Pedro Augusto ele toma o cartão amarelo, eu acho que já caberia, ó, saca o cara, coloca o Sacha, que é um cara que é marcador também, mas que tem uma melhor iniciação de jogo, que consegue receber a bola no bloco baixo, consegue distribuir um pouco melhor para tentar destravar esse nó e fazer e tentar dar mais espaço, porque o Sacha, como é melhor marcador, encaixa melhor a ocupação de espaço, poderia dar mais cancha para que o Zé Wellison conseguisse chegar mais à frente. E aí, quando ele troca os 2 volantes, já me parece assim, pô, acho que o Fortaleza vai conseguir jogar, pelo menos conseguir jogar a partir desse segundo tempo. Só que aí, o que a gente comentou no outro jogo, que era a grande força do Rosário, acaba que se mostra já no início do segundo tempo. Com 3 minutos, eu esqueci, o camisa 10 do Rosário, o do cabelo bonito. Malcorra. O Malcorra, ele acerta um cruzamento muito bem feito, que passa pela defesa. Inclusive, por exemplo, o Kusevich, ele não consegue alcançar a bola porque ele está se enroscando com o Quintana na hora do cruzamento, e aí a bola passa por ele e chega para o Mário completar para o gol. E aí ali dá para ver, assim, por exemplo, uma figura que foi muito importante nesse momento foi o Pikachu, que ele chega para os companheiros, aí vai falando de um por um, e vamos lá, tem jogo, e isso acho que foi muito importante para não deixar a equipe se abalar, porque a gente sabe que o Fortaleza ele tem essa dificuldade de buscar viradas durante a partida, e mais do que isso, contava com uma atmosfera com quase 50 mil pessoas gritando, meio decepcionadas com o primeiro tempo, e acaba com 3 minutos já tomando um gol. Então, assim, em desvantagem no placar, meio que decepcionando a torcida que esperava um grande desempenho, poderia ser a receita perfeita para que o apoio virasse pressão de maneira muito rápida. Só que aí o Fortaleza ele consegue empatar com 5 minutos de diferença, contando muito com a estrela do Lucero, né? O cara tá voltando ao time, já marca o gol, assim, num dos primeiros toques na bola que ele teve na partida, porque no primeiro tempo ele praticamente não viu o jogo, ele foi um espectador dentro de campo, e aí, assim, já na primeira oportunidade clara que ele tem, ele vai lá, empata o jogo, e aí é quando começa a figura do Pikachu. Uma coisa que eu estava até comentando aqui em casa, assistindo o jogo, é que, assim, parece que o Fortaleza só acordou para a partida, entendeu, a chave virou da urgência, da necessidade de, pô, a gente precisa ganhar o jogo para poder não passar pelo trauma dos pênaltis e avançar de maneira direta, depois que leva o gol. E aí, com 5 minutos, o Fortaleza já vai lá, empata, continua dominando as ações, certo? E o Vojvoda, como o Minhoca muito bem disse, no segundo ciclo de mudanças ele é muito preciso quando ele pega um Breno Lopes, que estava bem apagado na partida, e um Pochettino que já parecia desgastado, já não estava tomando as melhores decisões, além de estar amarelado, e troca por 2 jogadores incisivos, que é o Kevin e o Moisés, e aí o time, assim, destrava de vez e acaba fazendo o segundo, e nos acréscimos fazendo o terceiro, assim. É uma vitória que é muito importante, porque mostra poder de reação, mostra que o time consegue sair de situações adversas e buscar viradas, coisa que não estava conseguindo nos últimos jogos, e que recoloca o Fortaleza perante um rival que já é conhecido. Porque na campanha do ano passado, o Fortaleza encarou o Corinthians para poder chegar à final
e nos 2 jogos acabou empatando lá em São Paulo por 1-1 e vencendo em casa por 2-0. É um teste interessante. O time do Corinthians vem se reforçando, vai ter direito a inscrever novos jogadores para as quartas de finais, porque de uma fase para outra tem aquela história da troca de jogadores, né? Cada fase você pode trocar 5, e aí o Corinthians vai poder inscrever novos reforços, mas acho que o Fortaleza chega muito bem, chega muito seguro para essas quartas de final da Sul-Americana, e vou arriscar dizer que eu acho que chega até como favorito diante do Corinthians para os jogos do próximo mês de setembro. É isso, né? Sobre a próxima fase, Thiago Minhoca, só não pode ir para os pênaltis, né? Porque o Corinthians tem o Hugo Souza lá, o Hugo Neneca. Mas assim, o Fortaleza é mais time e eu acho que a discrepância desse ano eu acho que ainda é maior do que a do ano passado entre os times. Vocês não acham? Eu Fortaleza mais preparado? O Corinthians chegou se arrastando ano passado na semifinal, assim. Para quem assistiu Estudiantes e Corinthians ano passado, sabe o quanto foi? Se não me engano, foram umas 5 bolas na trave, sei lá, 4 bolas na trave para Estudiantes. Foi surreal, assim, como o Corinthians chegou naquela semifinal. Eu senti o Corinthians mais fragilizado. Não à toa, o Corinthians trocou de técnico ano passado. Esse ano já é um Corinthians com novos jogadores, sabe assim? Eu já acho que é um Corinthians um pouco mais encorpado. O Fortaleza ainda é melhor. Eu falei ontem até que eu estava gravando H-Menon, né? Assim, e o Arthur, que geralmente pega no meu pé, né? Que eu dou muita moral pro Corinthians, né? Porque eu até falo brincando assim, né? Brincando, mas falando um pouco sério. Para mim, o Corinthians é o time do pacto. Teve até um rapaz lá no Twitter que falou assim: pô, o Fortaleza é que é o time do pacto. Não, Fortaleza joga futebol. Pô. Se a gente for falar entre Fortaleza e Corinthians, quem joga mais futebol é o Fortaleza. Mas o Corinthians não. O Corinthians já tem o quê, Fábio? Uns 3 anos, 4 anos, fazendo tudo errado, assim, de aumentar a dívida, de problemas, contratar jogador que não é efetivo. E ele foi finalista da Copa do Brasil, acho que uns 3 anos atrás, semifinalista da Sul-Americana, semifinalista da Copa do Brasil também, recentemente. É uma equipe que tem chegada. Como é que eu vou explicar o Corinthians fazendo tudo errado e mesmo assim vai avançando nas competições? Né? Então, assim, eu acho que a melhor coisa para o Fortaleza passa até pelo jogo do próximo domingo. O Fortaleza precisa vencer o Corinthians. Por quê? E precisa também para o Corinthians passar pelo Juventude. Porque quanto mais o Corinthians estiver na zona de rebaixamento, mais o Corinthians vai estar desfocado para o jogo das Copas. Aliás, o Ramon, ele já vem fazendo isso. Ele não vem botando a sua força máxima nas Copas. Nem na Copa do Brasil e nem na Copa Sul-Americana. Então, o Fortaleza precisa muito vencer domingo, o Corinthians, para continuar dentro da zona de rebaixamento, para que o Corinthians cada vez mais fique enrolado e com mais calendário, que realmente fique pesado para o Corinthians nesse momento, ter muitas preocupações nesse contexto. Né? Então, assim, em termos de qualidade, não tenho dúvida, o Fortaleza é melhor. Mas se tem uma equipe no Brasil que as coisas vão dando certo de uma forma ou de outra, é o Corinthians, cara. É o Corinthians. Ontem um pênalti ridículo do Wesley na quinta cobrança, a bola passa embaixo do goleiro do Bragantino e depois o Hugo faz 3 defesas de pênalti. Então, assim, é uma equipe que está sempre viva. Quem consegue superar o Corinthians no mata-mata, comemore, porque você está superando não só um time, como praticamente um pacto aí, que é um time quase corpo fechado, né? Como a gente fala assim, né, na brincadeira. Então, eu acho que não vai ser um jogo fácil. E aí, só trazendo o dado, né? O Fortaleza ainda não venceu o Corinthians lá. E ele vai decidir a vaga na semifinal lá em São Paulo. Entendeu? Então, o primeiro jogo ele é bem importante, tem mais ou menos aí, né, um mês. Lembrando, eu acho que as datas vão ser dia 17 e 24, porque são 2 terças-feiras. E deve ser 9h30, porque o SBT deve escolher o jogo do Corinthians para passar, né, nacionalmente. Então, eu acho que dia 17 de outubro, jogo de ida na Arena Castelão, e dia 24 de outubro, o jogo da volta. Mas se o Fortaleza decidisse em casa, eu estava mais... Colocaria um percentual maior. Se eu fosse colocar hoje um percentual nesse confronto aí, eu colocaria um 60-40 Fortaleza, 57, sei lá. Mas se fosse o Fortaleza decidindo em casa, aí eu colocaria ali 7-5, sabe? Com uma chance maior. Mas volta a repetir. O jogo do domingo tem que vencer o Corinthians para o Corinthians continuar com problemas
enfim, né, com o seu calendário aí, dividindo a atenção e se preocupando em não se rebaixar. E aí, Iago Mendes, esse Corinthians assusta aí esse pacto do Corinthians, que na sua forma recente, né, nos últimos 9 jogos, o Corinthians venceu um só. E foi o jogo de ida contra o Bragantino, que nem foi na casa do Bragantino, né? O jogo foi lá em Ribeirão Preto. O Corinthians é um time que empata muito, né? Nos últimos 9 jogos aí foram 6 empates, 2 derrotas e só uma vitória. E aí? Favoritismo do Eu acho, Fortaleza, né? Mas, como o Minhoca disse aí, desse de fora também é um complicador, né? eu acho que essa faceta do time do Corinthians ser um time que, apesar de não ganhar, não perde, é um problema, pode ser um problema para o Fortaleza. Porque é um time que depois que o Ramon chegou, se não é extremamente eficiente no ataque, consegue se defender bem. E isso pode ser um problema, um complicador para o Fortaleza, que assim, pode pegar um time que espelha a sua formação, que tenta engessar o seu jogo e pode sofrer como sofreu hoje no primeiro tempo contra o Rosário, tá? Eu tô bem aí com o Minhoca, eu acho que o favoritismo é 60-40, por conta dessa questão de o Fortaleza não ter o Castelão para decidir a vaga, mas acho que vencendo ou não o Corinthians no próximo domingo, eu acho que a situação do Corinthians não é tão fácil assim aqui a gente conseguiu resolver no Brasileirão e a gente agora vai conseguir tentar dar um foco um pouco maior nas Copas. Eu acho que o Corinthians vai dar a força máxima do brasileiro e vai tentar aos poucos e melhorando a sua situação, porque o discurso lá não é brigar contra o rebaixamento, o discurso lá é tentar classificação para as competições sul-americanas. Eu acho que até eles conseguirem esses objetivos, eles não vão pensar em outra coisa que não seja a Série A. Mas ainda assim é bom lembrar que o time do Corinthians ele vem se reforçando. Então, assim, não é um time com pouca qualidade. É um time que, apesar de ter jogadores que não têm desempenhado o seu melhor futebol nos últimos meses, alguns até jogando abaixo no último ano, é um time que tem jogadores experientes e que no mata-mata já se provou muito enjoado. Assim. Chegou se arrastando na semifinal da Sul-Americana ano passado, chegou se arrastando na semifinal da Sul-Americana da Copa do Brasil no ano passado também. Foi a Copa do Brasil vencida pelo São Paulo, se eu não me engano, ele foi semifinalista. Então, é um time que no mata-mata costuma crescer. E isso pode ser um complicador, mas por qualidade, por bola jogada, o Fortaleza é mais completo, é mais time, tem jogadores em melhor fase e tem tudo para, se conseguir fazer o dever de casa no Castelão e encaminhar bem essa vaga, conseguir confirmar lá na Neoquímica Arena. Só lembrando que das quartas de final para a semifinal só pode haver 3 trocas. São 5 trocas nas oitavas que você pode fazer. Nas quartas são 3, nas semis são 3 e na final você só pode trocar o goleiro se por acaso esse goleiro tiver lesionado, enfim, tiver algum problema médico. Então, eu não sei se o Corinthians escreveu, por exemplo, o Thales Magno, mas não utilizou o Thales Magno para esse contexto. Mas eu vejo que para o Fortaleza ter um certo... Porque assim, a gente sabe, o Garro, por exemplo, eu acho um jogador excelente. Assim. O Garro eu acho um jogador excelente. Aí você tem, por exemplo, o próprio Thales Magno, né, que já vem fazendo alguns gols. Assim, tem alguns certos perigos. Por isso que eu acho bom o Fortaleza ter no Corinthians algo que é só pegar o Grêmio. Vamos pegar o Grêmio como exemplo. Por que o Grêmio voltou a ter um foco de novo na Libertadores? Porque ele conseguiu uma sequência boa no Brasileiro. Aí, como ele teve a sequência boa, deu uma tranquilizada e aí voltou a ter foco. Tudo bem, acabou sendo eliminado. E eu acho que até por mais que o Corinthians volte a ficar mais tranquilo, ainda vejo o Fortaleza melhor do que o Corinthians. A grande questão é porque é bom o Corinthians tendo que... Não, é melhor pensar no jogo. Deixa eu até dar uma olhada aqui. A sequência. O Corinthians ainda tem a Copa do Brasil, né? Quais são os jogos do Corinthians que envolvem exatamente esse duelo, né? Os jogos são dias 17 e 24, né? Então tem que olhar o jogo que acontece antes e o jogo que acontece depois. Deixa eu ver aqui, Série A, né? Dia Brasileirão. 14 é Botafogo e o jogo seguinte é Atlético Goianiense, do Brasileirão. Pronto.
O Botafogo pode ser o jogo... Será que eles vão descartar isso? Eu acho que é um jogo que dificilmente eles vão ganhar, né? Fora ainda, né, o Botafogo. Mas enfim, eu acho que pode ser que eles tenham um foco maior ainda com a Série A, pelo momento que estão vivendo. Quanto mais afundado, melhor para o Fortaleza. É bom que o Corinthians fique afundado aí na... E a sequência do Corinthians no Brasil é Fortaleza, Flamengo e Botafogo, né? Isso. É bem provável que ele não ganhe nenhum. Ele pode até empatar, porque empata muito, mas... Por que pareça, o Flamengo é o mais acessível hoje. Em casa, né? Se bem que o Corinthians o meu freguês do Flamengo ultimamente. Desfalcado, né? O Flamengo está muito desfalcado. Isso, ainda tem aí a divisão de atenções, assim como o Corinthians, o Flamengo também está nas duas Copas. Bom, hoje tivemos aí mais um resultado positivo contra argentinos, né? O Fortaleza já está a 6 jogos sem perder para times argentinos e em casa também já uma invencibilidade boa, né? Thiago Minhoca. Um time que tem muito argentino e, por falar em argentino, o Brits não foi titular hoje, né? Não foi. Sentiu alguma coisa? Foi opção? Ficou com medo dele ser expulso? Porque até no banco ele ia quase sendo expulso, né? No banco. Imagina ele jogando. Jogador do foi uma precaução aí do Vojvoda? O cara da maca, mesmo na maca, ainda foi lá provocar e o Brits, obviamente, né? Sangue quente, foi lá. Acho que foi bem imprudente ali, poderia ter sido expulso. Mas eu acho que tem mais a ver com o estilo do que era o que o Rosário poderia causar de impacto. Porque eu até imaginei que o Tinga voltaria a ser o lateral, e era, de fato, o Brits é muito mais no contexto de... E agora que está chegando o Mancuso, né? Está regularizado, mas não deu tempo de escrever para essa fase na Sul-Americana. Eu acho que o Mancuso, os jogos futuros, quando o Tinga não puder jogar, ou até mesmo nessa de revezar, a depender, quando tiver uma Sul-Americana, o Mancuso deve jogar. Aí, nessa ideia, o Brits poderia voltar para a zaga. Só que, como eu estava dizendo, qual era o grande mérito para a equipe do Rosário prevalecer? A bola aérea. E, queira ou não, o Kusevich é melhor no jogo aéreo do que o Brits. Poderia ter jogado na esquerda? Poderia. Né? O Cardona poderia ter ido para o banco. Mas eu acho que o Cardona já vinha mostrando essa titularidade nos últimos jogos com mais frequência. Então, eu acho que devido a isso ele acabou indo para o banco. Mas eu ainda acho que o Brits deve continuar como titular da equipe. Se nos jogos futuros ele vai perder essa titularidade, não sei se o Vojvoda pensa assim. Eu acho que especificamente contra esse adversário que tem essa qualidade no jogo aéreo, ele pensou mais em zagueiros de melhor, duelos aéreos melhores, né? Apesar do gol ter saído ali, o Fortaleza cometeu falha. E essa questão contra times argentinos, eu acho isso para a marca do Fortaleza fundamental, cara. Né? A gente até citou 2 raio-x atrás, né? O quanto, se Bahia e Fortaleza forem para a Libertadores, possivelmente alguém do eixo algum jornalista do eixo pode falar, não tá muita vaga não aí para a Libertadores, né? Pode vir alguma pérola dessa, né? A gente até chegou a debater sobre isso. E é muito legal ver as equipes tradicionais, por exemplo, do futebol argentino, vindo para o Nordeste, e mais legal ainda de ver é quando o clube nordestino, em competição valendo a Vera, está batendo equipes tradicionais, né, do futebol sul-americano. O Fortaleza, por exemplo, já bateu o São Lourenço, já bateu o Rosário, já bateu a equipe do Independente, já venceu o Independente também, apesar de ter sido eliminado. Boca, né? O Rosário, né, o Boca, empatou, acabou não vencendo o River e também o Estudiantes. Mas assim, cada vez mais o Fortaleza no noticiário argentino rapaz, pegamos o Fortaleza, deu ruim, entendeu? Então, para quem tem esse retrospecto excelente, como está tendo o Fortaleza contra os argentinos, isso vai dando uma marca. E aí, é só a gente pegar o caso do Mancuso agora. O Mancuso foi um dos laterais direitos melhores, assim, que aconteceu na última temporada. O Fortaleza foi lá, fez a oferta e trouxe o jogador. E eu até estava tendo uma conversa de bastidores com pessoas lá do Fortaleza hoje, e o Mancuso, por exemplo, está desde maio, esse contato, desde maio que já existia essa conversa com o Mancuso, entendeu? E aí você pagar um dinheiro e ir lá no clube como Estudiantes, pagar o valor, trazer,
Fora que ainda tem a questão do Paul Fernandes aí, né, do Boca Juniors também, que o Fortaleza está interessado, mas só deve vir para a próxima temporada. Ou seja, cada vez mais o Fortaleza vai mostrando isso. Já é a equipe mais argentina do Brasil, né? É que tem mais argentinos, que tem a comissão técnica argentina, mas isso mostra o quanto o Fortaleza, a sua marca, está crescendo aqui na América do Sul. Pois é, Iago Mendes, o Fortaleza nunca perdeu para um argentino em competições sul-americanas jogando em casa, né? Não é pouca coisa, não. E já pegou Boca, River, Estudiantes, Independiente, os tradicionais, quase todos. Não só não perdeu, como tem ganho, né? Tem criado o hábito de Isso. ganhar e ganhar por uma margem considerável da maioria. Assim, esse ano já ganhou por 2 gols de diferença do Boca, meteu 3-1 no Rosário. Então, assim, é como o Minhoca bem disse, assim, vem construindo uma marca de ser um time que, assim, é um calo, é um cara que é um time que chateia quando precisa encarar argentinos, assim. Acho que cada vez mais a gente vai ver aquela carinha, assim, aquele sorrisinho amarelo do representante do Boca no sorteio de grupos da Sul-Americana, quando eles viram que caíram no grupo Fortaleza. Acho que conforme o Fortaleza for indo para mais competições e mais competições internacionais, acho que não só os argentinos, acho que os times dos outros países também vão ficar assim, tipo, putz, pegar o Fortaleza, complicado. E isso é bom, assim, que não seja só o Fortaleza, que agora o Bahia, que está vivendo essa possibilidade real de se classificar para a Libertadores, também consiga se classificar esse ano, e também, por que não, se torne essa pedra no sapato dos grandes sul-americanos. Porque é muito legal, assim, ver uma região como a nossa, que por muito tempo, assim, foi ofuscada dos noticiários, relegada meio que ao esquecimento, e muitos dos nossos torcedores foram até cooptados para outros times do Sudeste por não ver o próprio time na televisão. É muito bom ver que esse mercado, assim, furou a bolha da América do Sul e que está chegando no boca a boca e está chegando nos olhos e nos ouvidos de muitos e muitos países. E se passar do Corinthians, né, o Fortaleza pode pegar outro argentino, né? Porque no outro lado do confronto tem o Racing, que passou pelo Huachipato, e aí o Racing vai enfrentar o vencedor de Atlético Paranaense ou Belgrano, que é outro time argentino, né? Então, os times argentinos podem seguir aí na vida do Fortaleza e um eventual final, já pensando um pouco mais na frente, tem um Boca, né? Que tem um duelo duro contra o Cruzeiro, mas acho que é o único argentino, né? Do outro lado não, tem o Lanús também, né? Lanús, que eliminou a LDU, aliás, que Isso. foi o grande algoz da final do Fortaleza. Então podemos ter ainda Fortaleza contra 2 argentinos ainda nessa Sul-Americana. Uma pergunta aqui do Léo Vitor. Ele pergunta para você, Thiago Minhoca. Ele fala: Grande Thiago, você acha que não deve ter pressão sobre a diretoria no Brasileirão para o título? Mas e a Sula, como seria? Ele quer dizer, no Brasileirão não tem aquela obrigação, né? Não. Mas na Sula teria que ter essa pressão, já que foi vice no passado, então a pressão é um pouco maior. Eu acho que o Fortaleza, nesse momento, como a gente estava dizendo, né, há um favoritismo claro contra o Corinthians, certo? Não acho que vai ser tragédia, a não ser que, enfim, perca de goleada do Corinthians, aí isso seria muito feio para o Fortaleza, assim, mas eu acho que o Fortaleza, a semifinal, é uma semifinal que você coloca como aqui conquistou até onde não é um absurdo imaginar, porque o Fortaleza ele é favorito a chegar nessa semifinal. Agora, quando você for pegar um Racing, quando você pegar um Atlético Paranaense, mesmo que o Atlético Paranaense esteja oscilante, mas é uma equipe que é bicampeã da Sul-Americana, eu acho que aí já não dá para se colocar como uma obrigação, uma responsabilidade maior. O Racing é uma equipe muito boa, muito boa. Né? Acho até que se fosse agora o confronto Racing-Fortaleza, eu consideraria o Racing uma equipe levemente superior, até porque é uma equipe mais acostumada, né? Se a gente tivesse... Porque, assim, quando a gente fala do Boca de hoje, não é o Boca de outros tempos, é um Boca até que tem suas qualidades, mas não é aquele Boca temível de outros tempos, entendeu? O Racing, por exemplo, já é um Racing de uma perspectiva, tipo assim, jogo difícil. Jogo... E aí eu acho que até para o Fortaleza, a depender se ele conseguir essa classificação contra o Corinthians,
Um bom desafio, por exemplo, seria o jogo contra o Botafogo, que é logo após o jogo do Corinthians. Né? O jogo que vai acontecer no outro final de semana, passando nesse no outro. Porque é o tipo do contexto. O Botafogo vai vir animado, o Botafogo vai querer o título. Então, como é que eu vou me portar perante ao Botafogo? Porque, caso eu confirme a classificação e for enfrentar o Racing, por exemplo, como é jogar lá nesse cilindro, entendeu? Eu acho que a atmosfera de clube argentino, e é uma coisa eu nunca tinha reparado, né? Assim, a torcida do Boca quando veio para cá, a torcida do River quando veio para cá, esses jogos eu cobri do estádio, mas eu nunca vi uma torcida cantar tão forte e tão animada como a do Rosário. Sério, acabou o jogo, cara, tinha 10 minutos, os caras perderam 3-1, os caras cantando e cantando e cantando. Eu falei, meu amigo, os caras estão apaixonados mesmo, assim, sabe? Assim, de todas as torcidas argentinas que eu fui cobrir no estádio, a torcida do Rosário foi a que eu vi mais festiva, assim, sabe? Mais apoiando mesmo após a desclassificação. Então, o Racing, eu acho que é pesado. É pesado mesmo, assim, mas é isso. O Fortaleza hoje, se ele consegue bater um Palmeiras, se ele consegue bater um Flamengo, se ele consegue vencer o Cruzeiro, que até o Boca atrás, também, né? Tal. Não, mas eu tô pegando assim, é porque o Boca já não tá no patamar de um Palmeiras e Flamengo se a gente olha os últimos anos. Sim, então, assim, é possível. Não vai ser fácil, mas é possível. E aí você tá no jogo, a depender do contexto. E lembrando, se for o Racing, aí é o mesmo cenário do Corinthians, vai ter que decidir fora. Se ano passado o Fortaleza teve um trajeto, né, com adversários, na teoria, mais frágeis, né, porque o Bragantino era favorito contra o América Mineiro, deu América. O Estudiantes era favorito contra o Corinthians, deu Corinthians, entendeu? Então o caminho, de uma certa maneira, do ano passado foi um pouco mais acessível. O Fortaleza foi favorito contra o América e foi favorito contra a equipe do Corinthians. Esse ano, se der Racing, eu acho que tem um pouco mais de jogo se for o Atlético Paranaense. E se der o Belgrano, por exemplo, o Belgrano também eu acho que uma equipezinha chata, mas, enfim, né? Cada coisa no seu tempo, né? Primeiramente o Corinthians aí pela frente. É isso. Iago Mendes, e aí sobre essa pressão aí, a pressão para ganhar a Sul-Americana é maior do que em relação ao brasileiro? Já que o brasileiro ali tem equipes mais fortes, tá? E o Fortaleza já chegou numa final, né, ano passado. Então, já sabemos que é possível, né, o Fortaleza ser campeão da Copa Sul-Americana. Se não tem a obrigação no Brasileirão, na Sul-Americana, acho que talvez o termo obrigação seja muito forte, mas tem ali uma responsabilidade maior. Eu não sei se chega a ser uma pressão. Eu acho que é a questão assim. Acho que a expectativa com a campanha da Sul-Americana é maior. Porque eu acredito assim que nenhum torcedor do Fortaleza, ou sei lá, pouquíssimos torcedores de Fortaleza entraram na Sul-Americana com a cabeça de, pô, a gente tem a obrigação de ser campeão porque a gente foi vice no ano passado por conta de um pênalti. Eu acho que assim é muito sobre degustar e saborear o que está acontecendo. Assim. O Fortaleza ele fez uma campanha muito boa no ano passado, faz uma campanha muito boa esse ano, e aí assim é questão de saborear assim, e entender que está vivendo um momento mágico. Então, não sei se cabe a pressão. Eu acho que a expectativa pode ser um pouco maior, mas eu acho que nenhum torcedor do Fortaleza vai fazer o que o pessoal fala muito na piada do futebol, né? Dizer, pichar muro do CT, falar e tal, esculachar a diretoria. Acho que não vai ter nada disso. Eu acho que a luz acesa do título para a torcida é muito maior com a Sul-Americana do que com a Série A. Mas em caso de nenhuma dessas duas taças vir, eu acho que não é questão de gerar pressão e gerar crise e fazerem críticas duras ao trabalho do Vojvoda. Eu acho que não vai passar nada disso, não. Muito bem. Antes da gente ir para o campinho, mais uma pergunta aqui do Remo Carvalho. Agora é mais em relação ao Campeonato Brasileiro. Com a eliminação do Palmeiras hoje, que quase eliminava o Botafogo, né? O Botafogo quase botafogueava mais uma vez. Teve um gol anulado do Palmeiras, né? Que ia levar a decisão para os pênaltis ali no final dos acréscimos. E o Palmeiras ainda botou uma bola na trave depois, Thiago Minhoca. Uma falta. No último lance do jogo. Mas deu Botafogo. E o Palmeiras, que também já está eliminado da Copa do Brasil, né? Vai ter aí o Campeonato Brasileiro como sua única tábua de salvação na temporada.
Então, pode ser um adversário mais perigoso aí em relação a Botafogo e Flamengo, que tem atenções divididas? Eu ainda acho que a gente foi feita essa pergunta até pelo Márcio Renato, que mandou no último raio-x, né? Também perguntando sobre quem era melhor cair entre Palmeiras e Botafogo. Eu ainda acho que o melhor era o Botafogo. Eu não acho que, aliás, eu até cheguei a falar assim, eu acho que não há resposta definitiva, porque quem passasse ainda ia estar uma moral alta, né? Palmeiras se recuperando no Brasileirão e garantindo a classificação, ia com uma moral alta, tentando nas duas frentes. O Botafogo é a mesma coisa, né? O Botafogo essa classificação. Mas pelo contexto que se desenhou esse jogo Botafogo-Palmeiras, né? Com o Botafogo com a classificação na mão, se ele perdesse essa classificação nesse cenário de tomar uma virada nos acréscimos, tal qual foi do ano passado, e perder, por exemplo, nas penalidades, eu acho que para o Botafogo ia ser pesado, sabe? Tipo assim, sabe aquele menino que já levou levou tanta porrada assim que já sai na rua amedrontado assim de apanhar de novo e tal. Eu acho que seria o caso do Botafogo. Eu acho que essa classificação para o Botafogo foi ruim para o Fortaleza, imaginando uma briga para título, porque agora o Botafogo aí é que vai ter mais moral, né? Pô, conseguimos e tal. Eu acho que se o Botafogo tivesse... Porque o que fez descarrilhar o Botafogo do ano passado foi e de novo o Botafogo. E de novo o Botafogo. Era jogo em cima de jogo inacreditável, né? Então, se acontecesse essa eliminação do Botafogo, emocionalmente para o Botafogo seria muito ruim. Então, eu acho que eles vão agora valendo contra o Bahia, né, no próximo final de semana, aí, nesse jogo já do final de semana. E aí vamos ver, né, como é que vai ser, porque o Palmeiras, por mais que esteja mal nesse momento, é o Palmeiras, cara, assim, sempre busca uma solução. Se não buscar a solução, ótimo para o Fortaleza. Mas, queira ou não, a gente tem que considerar. A gente tem 15 jogos aí, 15 jogos para o Palmeiras disputar. O Palmeiras é o tipo do time que pode ganhar 10, empatar 3 e perder 2. O Palmeiras é, de fato, uma equipe que é capaz de fazer isso. Então, a gente nunca pode ignorar que o Palmeiras seja capaz, porque em vários campeonatos ele foi buscar um título que... Muito bem. O Guilherme Prudente aqui falou que o Fortaleza é muito favorito, tá, contra o Corinthians. E o José Andrade, ele faz uma pergunta que você já respondeu, não foi, Minhoca? A última vez que o Fortaleza virou um jogo no Castelão foi no Brasileirão do ano passado contra o América Mineiro. América Mineiro, mas teve esse ano, né, que não confirmou a virada, né? Que foi contra o Ceará, perdia por 2-0, virou para 3-2, mas no final acabou tomando 3-3. O Vini fala que o Palmeiras é um time zumbi, não pode dar brecha, tem que mirar na cabeça. O Palmeiras mostrou hoje que em 10 minutos quase tirava... É isso, exatamente. O Botafogo. Bom, vamos para o campinho? Vamos analisar individualmente os jogadores do Lion nesta vitória. Não foi uma exibição exuberante, né? Mas fez o que precisava ali. Teve uma questão de tomar um gol ali no início do segundo tempo e virar para 3-1. Vamos analisar, começando com o João Ricardo, que não teve culpa do gol, né, Thiago Minhoca? E fez ali intervenções importantes. O Mário chegou praticamente ali, né? Além da marca do pênalti, batendo uma bola rápida, não dá para culpar ali o João Ricardo, né, nessa jogada. Ele faz uma defesa importante quando estava no 1-1, uma escapada do jogador da equipe do Rosário, em que o próprio Kusevich tentava, e eu até por um momento achei que o Kusevich fosse cometer a falta ali, né? Porque ele já estava ali, né, chegando por trás, e ali qualquer toque que tivesse poderia... E o João Ricardo fez uma defesa importantíssima ali na hora do 1-1, né? Porque já foi difícil o empate. Aí se tomasse o segundo gol, um banho de água fria, né? Aconteceria novamente. Então, para mim, o João Ricardo foi essa defesa, assim, né? Porque geralmente quando a gente coloca o razoável, quando o goleiro não trabalha tanto, né? Bolas alçadas na área, não sentia ele inseguro. No geral, assim, seria mais pro razoável, né? É porque ele foi bem nessa defesa. Não é que foi uma defesa de alta exigência, mas ele fechou bem o ângulo. Então, eu colocaria ali mais pro razoável, porque boa parte do jogo ele não chegou a trabalhar tanto, né? Não chegou a trabalhar muito, não. Bom, e nossa audiência aqui sabe muito, viu? O Vini lembrou que teve virada contra o América de Natal na Copa do Nordeste desse ano. É verdade, 2-1. É porque
Aquele jogo Teve aquele que pênalti meio fajuto, né? O pênalti do Marinho deu uma sensaçãozinha de que foi uma virada, né? Foi uma ajudinha ali, né? Mas valendo mesmo assim. Mas esse jogo ele é antes, né? Do jogo contra o Ceará. Então acho que. Exatamente. Mas se bem que no Ceará não se concretiza isso mesmo. Isso. Então Bem lembrado, tá tudo certo. E sobre o João Ricardo, assim, eu vou ser um pouco mais copo meio cheio do que Minhoca. Eu acho que, assim, ele, apesar de não ter sido tão acionado, e o nosso padrão, quando o goleiro participa pouco do jogo, normalmente dá o razoável, eu acho que a participação dele, especialmente nesse lance, foi muito decisiva. Porque eu acho que se o Fortaleza consegue 1-1 e tá tentando remar para fazer o segundo e toma um banho de água fria, assim, eu acho que seria uma pressão muito grande para o time. Então, acho que ele foi fundamental nessa jogada. Então, esse para mim é o diferencial para a nota dele subir um pouco mais. Então, para mim, fica um jogou bem pro João Ricardo, porque foi seguro na bola aérea, foi seguro quando foi acionado e fez uma defesa que foi muito importante durante o jogo. E a dupla de zaga, Iago Mendes? A dupla de zaga, assim, eu particularmente eu não gostei da partida do Kusevich. Achei ele inseguro hoje. Achei que logo no primeiro tempo, assim, ele deu alguns sinais de que estava pilhado demais com a partida. Não só ele, alguns outros jogadores estavam pilhados demais em campo. E aí, assim, ele fez algumas faltas. Ele no lance do gol, querendo ou não, ele se enrola com o zagueiro do Rosário e acaba não conseguindo alcançar a bola. Senti ele inseguro em algumas saídas durante o primeiro tempo. Então, acho que o Kusevich hoje ele fica com um jogou mal. Já o Cardona, assim, acho que o Cardona dos dois, ele foi quem jogou melhor. E aí, como os dois foram colocados para serem um trunfo na bola aérea, acho que o Cardona conseguiu se sobressair mais do que o Kusevich nesse quesito. E aí, por conta disso, ele ficaria com um razoável. Mas, no geral, eu acho que se a dupla de zaga, que foi um dos destaques na partida contra o Rosário, hoje eles não foram tão bem quanto a apresentação deles lá na Argentina. Nesse ponto eu vou discordar um pouco do Iago, mas a questão, eu acho que na verdade os dois ficaram desprotegidos, sabe, Iago? Eu senti que daqui a pouco a gente vai entrar ali no meio de campo, eu senti uma falta de proteção ali. Então, em alguns momentos eu senti que os dois até salvaram além da conta, assim, sabe? Se eu fosse colocar, eu colocaria também o Cardona tendo jogado melhor do que o Kusevich. Acho que só teve uma pichotada do Cardona ali no momento que ele foi cortar uma bola, que a bola saiu meio torto. Mas eu colocaria um razoável para o Kusevich e eu colocaria um jogou bem para o Cardona. Assim. Eu acho que essa jogada, por exemplo, do próprio gol, assim, eu acho que o Cardona poderia ter tirado essa bola. Eu só acho que talvez ele, enfim, é uma questão de leitura e às vezes para quem está olhando aqui de fora, olhando o replay, fica mais fácil de julgar. Mas se eu acho que ele tenta atacar aquela bola não teria passado não. O Mágico não teria chegado no segundo pau e o Pacheco também deixou tomar a frente. Talvez o Cardona tivesse tido uma situação melhor. Eu gostei mais do Cardona, assim, eu colocaria mais bem para o Cardona e o Kusevich mais o razoável. Colocou o mesmo que, Iago? Jogou mal e razoável? Eu coloquei jogou mal para o Kusevich e razoável para o Cardona. E aí, vamos de enquete? Rodrigão Carvalho. Enquete aí para Ou galera coisa, a gente desempatar. poderia fazer o seguinte: a gente pode colocar os dois razoáveis, sendo que o Kusevich foi um pouco pior do que o Cardona. Eu acho que ficaria justo assim também. Porque assim, não foi um desastre a partida do Kusevich para entrar ali no jogou mal ou no muito mal. Não foi um Mas desastre, assim, foi uma partida que foi abaixo do que era esperado. Eu gostava então mais quando a bola estava no pé do Cardona. Em geral foi isso. E aí, então assim, isso aí me dá cada vez mais a sensação de que se existe uma configuração de dupla de zaga ideal, cada vez mais na minha cabeça essa dupla da zaga ideal é formada por Brits e Cardona. Isso. Hoje Alguém até disse aqui no chat, né, que o Brits estava com a fadiga muscular, por isso que... Sim. Pode ser também. Mas eu acho que tem mais a ver... A impressão que eu tenho pode ter sido a característica, mas pensando aí no geral, né? Tá aí isso, o Vini aí. Vini. Certamente esse Vini aí não deve ser ele, né? A falta de algum outro local. Né? Quer dizer, eu acho.
Laterais. Tinga deu assistência hoje. Cara, e uma bela assistência, não foi qualquer coisa, né? Foi no tempo certo ali do passe para o Pikachu fazer o gol. Eu entendo, assim, eu cheguei a mencionar na rádio que o Tinga deveria ser titular no jogo de hoje. E aí muitos relatos, tipo assim, não, o Tinga não dá mais, Tinga não pode e tal. Cara, o Tinga, ele faz coisa... Agora tem uma Mancuso, né? Que aí vamos ver quando entrar em campo. Mas o Tinga é a peça ideal, pô. Era a peça ideal. Porque ele apoia muito bem, ele é um jogador que... Ele erra, ele é óbvio que erra, pô. Mas, por exemplo, o Pacheco também erra, entendeu? Assim, talvez não na mesma proporção que o Tinga, mas o Tinga é muito melhor apoiando do que o Pacheco, por exemplo. Então, uma coisa que eu acho que acaba casando mais, foi uma coisa até que o Lucas Mota, lá do meu trabalho, chegou a falar, ele é jornalista também, ele falou, essa dupla Tinga e Pikachu é uma dupla perfeita, assim, porque os dois se entendem muito bem. Por exemplo, se fosse o Marinho aí, talvez não era bem jogo pro Tinga, né? Pode ser que o Mancuso aí com o tempo, mas eu vou colocar, jogou bem pro Tinga, sabe? Eu acho que no primeiro tempo, e aí foi um problema geral, né, da equipe, muita gente jogando mal, mas o segundo tempo do Tinga é muito bom. Eu considero, assim, né, pegando o primeiro tempo abaixo, com muito bom, vou colocar no bem, na minha avaliação, assim, porque eu acho que ele foi muito importante no segundo tempo. Muito importante no segundo tempo. Há várias jogadas pelo lado direito que ele foi criando, para mim, ali foram determinantes. E ele teve um papel importante também na reta final, que deu para perceber. Na hora do terceiro gol do Fortaleza, eu não sei se o Kevin falou alguma coisa ali, mas vários jogadores do Rosário, sabendo que o Kevin estava amarelado, foram para cima dele. E o Tinga teve um papel importantíssimo de chegar no Kevin e dizer assim, olha, não dá trela. Os caras vão querer te expulsar. Pensa que a gente vai ter o jogo nas quartas de final e você não pode ficar de fora. Então, para mim, o Tinga foi importante também até nesse papel ali de entender. Ele já tinha feito isso também com o Brits, né, em outros momentos, com outros jogadores também. Então, eu vou botar bem para ele. Eu gostei do segundo tempo do Tinga. E o tá Pacheco? Bem por aí. Eita. Vai no Tinga, finaliza o Tinga que aí a gente vai pro Pacheco. Não, eu acho que vai bem por aí. Eu acho que o Tinga, como todo o sistema no Fortaleza não funcionou no primeiro tempo, e ele foi uma peça muito importante no segundo, ajudando essa dobradinha pela direita, né? Porque ele e Pikachu se complementam muito bem, são muito entrosados, e com o Minhoca bem disse, eu acho que se o Marinho tivesse jogado por ali, meio que o Tinga fica muito exposto. Então, acho que essa combinação meio que é a melhor possível para ele. E quando essa combinação funciona em campo, normalmente ele joga bem. E o Pikachu, assim, quando aparece também, é muito determinante, muito por conta do apoio defensivo que o Tinga dá. E já falando com o Pacheco, eu acho que o Pacheco ele foi uma das peças que, assim, ele teve um papel defensivo mais destacado no primeiro tempo. Ele ficou um pouco mais para ver se o Tinga conseguia apoiar e tentar ajudar a fazer alguma coisa por ali. E isso acabou sacrificando um pouco o Breno, porque ele ficou meio isoladão pela esquerda. E no segundo tempo eu achei que ele foi uma peça discreta. Acho que, mais uma vez, teve uma constância defensiva importante, que é algo que ele entrega para o time como característica dele, mas acho que o Fortaleza precisando vencer o jogo, acho que faltou um pouco desse ímpeto dele, não, vou tentar aparecer como opção também, tentar ajudar o Breno e depois, mais posteriormente, o Moisés. Então, acho que ele fica abaixo do Tinga hoje e para mim fica só com razoável. Concorda, Minhoca? Eu também acho que foi uma partida razoável do Pacheco. Eu não coloco uma partida nem ruim, né? Eu acho que o que ele errou no primeiro tempo, essa bola longa do Pacheco não estava acertando muitas vezes, forçou muitas vezes algumas jogadas e faltou, que a gente vai entrar daqui a pouco, né? Faltou ele ter aquela margem de segurança, né? O jogador que dava tranquilidade para ele subir, até para quando ele tivesse pressionado, voltar para um jogador que tivesse a tranquilidade para administrar, para pensar, para fazer o time respirar muitas vezes, que era o Rossetto, que não estava dentro de campo. Então, o Pacheco teve que ajudar mais defensivamente. As subidas, assim, o cruzamento do primeiro tempo dele foi muito bem, né? Tirou ali o Quintana ali, foi a melhor subida dele ao ataque.
mas foi uma partida mais moderada, né? Não dá para a gente colocar também de uma maneira tão positiva. Muito bem. Antes do meio de campo, galera, vamos dar o like aí, hein? Mais de 400 dispositivos conectados nesse momento e não temos nem 300 likes, né? Então vamos dar moral aí, vamos dar o like aí, mostrar a força do torcedor do Leão do PC e ajudando a engajar a live, que é sempre importante. Vamos para a dupla de volantes que começou como titular, Thiago Minhoca. Zé Wellison e Pedro Augusto foram mal mesmo? Não tem saída aí para os dois? O Zé para mim, foi o pior do jogo, do lado do Fortaleza. Tava mal demais, a marcação dele muitas vezes é a questão do encaixe, sabe? Tipo assim, quando o jogador do Rosário tinha a bola, aí um ia lá pressionar, aí a bola acabava, alguém cortando, aí a bola sobrava, essa compensação defensiva sempre ficava um buraco no meio, assim, sabe? E o Zé, para mim, não só por conta disso também, mas muito passe errado, muito passe errado. Ele era, entre ele e Pedro Augusto, o jogador que, teoricamente, teria que trabalhar melhor essa bola. Os dois, vou até já colocar o Pedro Augusto, assim, a minha análise, assim. Os dois, para mim, foram mal. Para mim, o Zé Wellison, muito mal mesmo, assim. Dos dois, foi o que errou mais, assim. Para mim, o Zé Wellison vai para uma nota mais vermelha, não sei se o Iago concorda, e o Pedro Augusto vai para jogou mal, porque eu acho que o Pedro Augusto ainda consegue recuperar algumas jogadas, aquela coisa. O defensivo do Pedro Augusto é o que alivia um pouco mais, mas o Pedro Augusto também, cara, teve uma jogada no começo do jogo, assim, a primeira bola do Pedro Augusto, ele quis driblar 3, assim, eu falei, o que é que o Pedro Augusto tá tentando fazer, assim, qual é o que é que ele acha que ele tem que fazer? Ele tem que segurar esse jogo, ele tem que ter calma, tem que ter paciência, e os dois estavam muito mal no primeiro tempo, assim, foi o grande problema do Fortaleza, seja um buraco que tinha ali no meio, muita jogada de contra-ataque, que defensivamente os dois não acompanhavam, e tomando, assim, teve jogadas que o Pedro Augusto levou umas 2 giradas, assim. O jogador do Rosário pegava, girava e já passava com facilidade. Estavam muito mal os dois, assim, no geral, no primeiro tempo. Então, mas eu ainda coloco mais o jogo mal para o Pedro Augusto e o muito mal para o Zé. O Zé realmente não fez uma boa partida. E concorda, Iago? A visão de campo de Minhoca meio que vai dar uma aliviada do meu julgamento do Pedro Augusto, porque assim, eu vinha para dar 2 notas vermelhas para os dois. Para mim, o Zé Wellison foi pior do que o Pedro, tá? Inclusive, o cartão amarelo que o Pedro Augusto toma no primeiro tempo é por conta de uma sequência de faltas que o Zé Wellison faz 2 e o Pochettino faz 1, se eu não me engano. E aí o Pedro Augusto faz a quarta e aí o juiz chega assim, ó, toma aqui que tu vai tomar pelo teu companheiro. Então, assim, o cartão que o Pedro Augusto leva é muito responsabilidade do Zé Wellison também. O Zé Wellison, ele não conseguiu ser a válvula de escape, que é a característica dele. Em alguns lances, ele pegou 2 bolas, assim, e chutou completamente, assim, lances completamente sem lógica, chutou de fora da área, a bola bateu na defesa do Rosário, o cara recuperou e seguiu a vida, assim, lance de nenhum perigo, sem ter nem para quê. Não encaixou a marcação e ainda fez muitas faltas. E ainda gerou um cartão amarelo para o Pedro Augusto. E o Pedro Augusto, assim, particularmente, ele é um cara que ele é muito voluntarioso, ele tenta preencher o máximo de espaço possível. Ele até estava fazendo isso até levar o cartão amarelo. Aí depois que ele leva o cartão amarelo, eu sinto que ele fica meio que, eu tô com medo de ser expulso e aí por conta disso eu vou começar a administrar mais. E aí a partida dele, que já era ruim, acaba caindo de vez para mim. E aí seria muito ruim, mas aí se para colocar um balanço não dá para igualar a partida dos dois. E aí por isso eu vou de muito mal para o Zé Wellison e jogou mal, assim, no limite do vermelho para o Pedro Augusto. Muito bem, então confirmando aí a opinião também do Thiago Minhoca, Zé Wellison muito mal e o Pedro Augusto jogou mal aí para os volantes que começaram, né? Jogaram o primeiro tempo, mas no segundo tempo tivemos Hércules e Lucas Sacha e Iago Mendes. Fizeram a diferença, né? Fizeram a diferença. E aí, para mim, assim, já dando meu critério, eu acho que o Hércules ele entra com muito bem e o Sacha entra com jogou bem, tá? O Hércules, para mim, a entrada dele é o diferencial para que o Fortaleza consiga destravar o jogo e comece a mudar o patamar da partida. Começa a encaixar o jogo ofensivo, coisa que não conseguiu fazer durante os primeiros 50 minutos,
e é o cara que começa a dar dinâmica, consegue recolher a bola no campo de defesa e quase que arrastar ela mesmo até o campo de ataque para municiar os 2 pontas e tentar fazer com que o Lucero entre no jogo. Tanto que, por exemplo, tem uma jogada que já com 1-1 no jogo, que o Lucero recebe e quem aparece para entrar na área para tentar fazer o gol é o Hércules. Só que ele escorrega e acaba não conseguindo receber a bola para ficar em condição de finalizar. Então, assim, essa era a função que o Zé Wellison deveria ter feito hoje também. Ser o cara de chegada. Se ele não tem a característica da finalização de curta e média distância, de penetrar na área, mas ele tinha que ter se oferecido como uma opção no campo de ataque. Ele não fez isso em momento nenhum. Então a entrada do Hércules muda o patamar do Fortaleza no jogo. E o Lucas Sacha, assim, ele é um cara que, para mim, marca melhor que o Pedro Augusto e tem uma saída de bola melhor do que o Pedro Augusto. Só que ele não é um cara que tem tanto pulmão quanto o Pedro Augusto. Então hoje, eu acho que ele entrando no segundo tempo, ele entrou muito bem, porque ele conseguiu dar tudo que ele tinha durante 45 minutos, ser um cara de uma marcação muito forte, muito precisa, um preenchimento de espaço muito bom e também ajudou a desafogar a saída de bola da defesa que estava sofrendo muito. Então ele era o cara que recebia a bola com tranquilidade e conseguia progredir para encontrar o Hércules e o Pochettino para a jogada conseguir fluir. Então o Hércules fica com muito bem e o Lucas Sacha fica com um jogo bem, apesar do gol, assim. Eu poderia subir o critério, mas acho que fica injusto com quem vai receber nota mais alta mais para frente. Para mim é invertido. Eu achei que o Hércules... aliás, eu nem gostei dos primeiros minutos do Hércules em campo. Eu acho que ele não estava conseguindo... Há muito tempo que ele não jogava, né? O último jogo dele foi contra o São Paulo, por exemplo, e me estranhou o fato do Hércules não ter sido acionado em outros jogos. Eu senti que ele estava um pouco fora de ritmo, sabe, Iago? Assim, tipo, perdendo jogadas. Ele não estava progredindo tão bem, assim. Eu falei, pô, o Hércules... Foi o primeiro comentário que eu fiz lá na rádio quando o Hércules entrou dentro de campo. O Hércules estava um pouquinho ansioso. O Sacha eu senti ele mais regular no segundo tempo, sabe? Para mim ele foi mais linear. E, aliás, eu acho que esse é o principal mérito do Sacha, assim, sabe? O Sacha tem uma leitura de recuperação de bola. Teve 2 ou 3 jogadas, aquele bote perfeito do cara que, na hora que o time tá puxando contra-ataque, ele só dá na bola, assim. O cara passa e a bola fica, assim. Então eu gostei muito do Sacha, muito do Sacha. Aliás, eu tenho gostado muito do Sacha há muito tempo. Esse é outro jogador também que eu via muita gente criticar, né? E agora, claro, é mais fácil estar elogiando o Sacha, né? O pessoal que era crítico do Sacha. E eu acho que ele está jogando muita bola, muita bola. Tem uma coisa que eu gosto muito do Sacha, se você olhar o gol que ele faz, não é um gol qualquer. Porque na hora que o Kevin vai bater o escanteio e dá a entender de que ele vai bater curto ali pro próprio Kaiser, o Sacha também está aproximando. E na hora que a bola está indo para o Pikachu, a movimentação dele já é imaginando ali o rebote, sabe? Eu gosto muito do sem bola do Sacha, assim. A movimentação dele. Às vezes ele é o jogador que se movimenta tão bem, recebe bolas em boas condições, mas ele não tem a qualidade necessária. E a bola que ele colocou para o Pikachu na hora do empate 1-1, velho, não tem como esse cara não levar um verde mais forte, assim. Aquela bola, logo após ter tomado o gol e o gol rapidamente sair, mas assim, o gol é do Lucero, o passe é do Pikachu. Mas a grande bola daquela jogada é do Sacha, pô, assim. Eu não tenho como não colocar o verde mais forte pro Sacha, assim. Foi muito regular, fez o gol, deu uma pré-assistência absurda e para mim o Hércules vai ficar com esse verde mais... Não sei se eu convenci, Iago. Não, né? Thiago travou, inclusive. Ou não escutou, né? Ou não escutou, não sei. Eu acho que perdemos Iago. Assim, ele talvez não tá ouvindo, né? Eu iria de. Vamos lá, vamos muito bem pro Sacha e o bem pro Hércules. Tá de bom tamanho? Tá de bom também. Eu acho. Pelo menos foi Eu assim acho que eu também, voltei. acho que o Sacha foi muito bem. Você desempata aí. O Lucas Lira tá lembrando, o Hércules fez a falta do gol do Rosário. Pois é, o Hércules ele teve dificuldade mesmo assim no começo, como eu estava dizendo, assim, estava muito estabanado, ansioso, enfim, não estava muito... Eu não gostei dos mesmos. Depois que o Fortaleza conseguiu o empate, ele chega a participar da jogada do segundo gol, por exemplo, apesar de não ter sido mais conseguiu finalizar, tentou alçar uma bola na área que o Pacheco cabeceou para fora. Eu tinha até esquecido desse detalhe, né, que o Pacheco
teve uma cabeçada para fora também. Vamos agora no meio, né? Um Pochettino. Enquanto o Iago volta aí. Cara, o Pochettino, ele não tá jogando tão bem como ele jogou em outros momentos, certo? Ele ainda criou boas... Tem o ritmo, né? A falta de ritmo ainda. Né? Eu acho... Eu não sei se eu falei, eu não sei se eu vou estar sendo repetitivo agora, mas qualquer coisa fica valendo. Eu acho que o time que o Vojvoda colocou em campo eram muitos jogadores no momento sem ritmo. O Tinga, por exemplo, ele voltou tem pouco tempo. O Zé Wellison voltou tem pouco tempo. O Pochettino voltou tem pouco tempo. O Lucero voltou depois de muito tempo. O Pikachu não vinha sendo titular. Era o Marinho. E o Pikachu também não estava vivendo grande fase, né? Então, quando eu olhei o time assim, eu vi o primeiro tempo, eu falei, muita gente aí sem ritmo de jogo. Mas eu vou colocar a partida do Pochettino como uma partida razoável, certo? Eu não vou colocar um bem para ele, porque eu acho que teve momentos que ele foi bem, mas eu senti o Pochettino errando também no meio de campo. O primeiro tempo dele também, ele foi um dos problemas e tal, de algumas jogadas, não estava conseguindo acertar muitas jogadas. Não sei, na concepção do Iago, não sei, mas eu iria mais para o meio termo ali, para o Pochettino, sabe? Não colocaria uma nota tão positiva, não. Bom, Iago, a gente foi só antes do Pochettino, fomos no muito bem, tá? Para o Sacha, fez o gol, Hércules, a gente foi de bem. Era uma das coisas que eu ia dizer, assim, Minhoca me convenceu na análise do Sacha e é bom sempre ter esse olhar de campo, né? E aí, para mim, seria muito bem para os dois, na real, mas acho que tá justo colocar nesse patamar assim. E sobre o Pochettino, eu acho que a partida dele é meio que a concepção do razoável na essência. Porque é um cara que, assim, teve momentos bons na partida, teve momentos ruins, só que não conseguiu se manter ao longo do jogo em nenhum desses dois patamares. Ele ficou oscilando ao longo da partida inteira. E aí, para ficar nessa oscilação de altos e baixos, ele fica naquela linha, né? Do meio termo, da média do que é razoável, assim. Não foi espetacular, mas também não foi um desastre. Então fica ali no 6, aprovado como deu. Isso. E o Pikachu, Iago Mendes, estava meio apagado, mas foi decisivo, né? Quando o homem gosta de jogo importante. É o que... E aí, quase todo jogo eu tô falando isso, eu vou ter que falar de novo. Assim, todo mundo sabe disso, Iago. Pode repetir. Quando o Pikachu consegue ser decisivo na partida, não tem como dar nota abaixo de jogou bem pro homem. Porque, assim, hoje ele foi decisivo e gosta de ser decisivo contra o time argentino, viu? Tá chegando assim opa, jogo contra o argentino, peraí que a minha noite é hoje. Fez um gol, deu uma assistência, chutou a bola que gerou o gol do Sacha, assim, eu particularmente, a partida dele ao longo do jogo, assim, o primeiro tempo dele foi muito ruim, como o de todo o setor ofensivo. Acho que do setor ofensivo, o único que eu daria um desconto foi o Lucero, porque assim, a bola não chegou e, assim, centroavante, quando a bola não chega, não tem o que o cara fazer. Mas acho que o Pikachu, se comparar com o Breno, eu acho que o Pikachu ainda foi melhor do que o Breno hoje, no primeiro tempo. Acho que das bolas que chegaram nele, ele tentou desenvolver um pouco a mais do que o Breno. Achei que o Breno hoje estava com a perna meio presa, como se fosse cansado mesmo da sequência de jogos. E aí, a partida do Pikachu, para mim, seria um razoável no primeiro tempo. Só que aí o homem soltou tudo que tinha no segundo tempo. Foi choque do trovão para todo lado e não tem como não dar muito bem para ele hoje. Não tem. Eu acho que o Iago falou muito bem sobre o Pikachu, porque eu vi até gente pressionando aqui, né? O Vini falou, né? Primeiro tempo jogou mal. Eu acho até que o Pikachu criou muitas jogadas pela direita ali. Ele ganhou, chegou a cruzar a bola na área e tal. Mas, enfim, mas assim, o segundo tempo dele foi determinante, né? Primeiro, às vezes o Pikachu não toca aquela bola ali pro Lucero, às vezes ele bate no gol, aquela bola que ele recebeu do Sacha. E ele foi bem inteligente e vê que o Lucero estava em melhor condição só para empurrar para a rede. A jogada do segundo gol, né? Que ele faz o gol, que é ali uma bola sem ângulo, tem que saber tirar do goleiro e soube tirar. O gol importantíssimo, importantíssimo. A movimentação dele por trás, com o passe do Tinga. O Pikachu realmente foi um dos destaques mais importantes aí. Eu sei que eu já estou sentindo que Iago já tem a medalha de ouro dele. Mas vamos debater daqui a pouco essa medalha aí. Vamos agora
Breno Lopes, Minhoca. Breno Lopes hoje, como o Alexandre Mesquita já mencionou aqui, estava marcado, estava também mais pesado hoje, né? Senti aí menos eu não acho que foi mobilidade do Breno Lopes. Eu não acho que foi só marcação, não. Ele errou fundamentos também. Bola, quando vinha, ele não sabia, às vezes, ajeitar. Assim, estava difícil de dominar, dar uma escorada para o companheiro que estava do lado. Ele, às vezes, estava errando fundamentos. Eu achei que o Breno errou alguns fundamentos. Mas ele não se escondeu do jogo em nenhum momento. O que eu gostei do Breno foi isso. Então, ele pegava a bola, ele voltava, ele trabalhava pelo meio, chegou a cair pela direita em alguns momentos, chegou a fazer tabelinha. Teve uma que ele, se eu não me engano, não sei se foi ele, mas ele chegou a fazer uma tabelinha ali, ele fazendo meio que o pivô em um determinado momento. Então, eu acho que ele teve alguns bons momentos, mas ele não conseguiu ser tão efetivo. Eu senti que, claro, a marcação foi boa, mas eu acho que teve jogadas que foi erros de leitura do Breno, assim, erro de leitura de tocar de primeira, erro de leitura de segurar mais a bola. Então, eu senti ele mais abaixo, com alguns acertos. Na média, vai ficar nesse razoável para mim, para o Breno. Assim, foi uma partida sem muito impacto positivo, mas também não acho que foi desastrosa, nem nada. Ele não foi um jogador... e aí entra muito isso, né? Se a gente estivesse falando do Machuca tendo esse jogo, talvez a gente estaria falando do quê? Jogou mal, manda embora e tal, aquela coisa. Como ele tem um crédito hoje com a torcida, aí acaba ficando razoável. Mas se eu falar assim, ó, razoável, o nome desse cara se chama Machuca. O pessoal tá louco, pô. Jogou nada hoje. Foi que ele acertou e tal. É isso. O Breno tem crédito. Se fosse o Machuca, a turma tava dizendo que ele jogou pior do que o Zé Wellison. Exatamente. O que foi que o Machuca fez nesse jogo? Não, e ainda sobre o Machuca, né? Foi interessante na ESPN, no intervalo, o comentarista, que era o Léo Bertozzi. Não, o Fortaleza tem bons nomes no banco. Aí o primeiro que ele citou foi o Machuca, assim. Acho que o torcedor. Não acompanha, né? Não acompanha. Aí o Machuca aí pode mudar o jogo. Nessas horas que a gente fala muito, assim, né? Que é a galera, quando vai elogiar o Fortaleza, Marcelo Paes, Voivoda, não sabe nada e tal. Aliás, aproveitar, eu não sei se você estava acompanhando o jogo, né? Pela ESPN, né? Recebeu alô hoje. Teve um alô, pô. Hoje o Largo estava acompanhando o programa da rádio. E aí ele acompanhando, abraço aí pro Minhoca, abraço aí pro Graziani, né? Que é o pessoal que trabalha lá comigo. E aí o cara mandou um alô, pô, pra mim, no ar, e o meu amigo na hora assim, cara, o cara acabou de mandar um alô pra ti. Eu falei, enfim. E o pior, ó a situação bizarra que eu me toquei depois do programa. Lá na rádio, Iago e Fábio, aí, o cara da ESPN. Aí a gente foi falar sobre a bola de prata, né? Que o Fortaleza só tá com o João Ricardo na seleção, porque podia ter o Pochettino, podia ter o Lucero e tal. E a gente descendo a lenha, né? Pô, a bola de prata, pô, é absurdo, pô, é não sei o quê. E o cara acompanhando o programa, assim, sabe? E mandando abraço, né? Mandando abraço. Pois é. Mas, enfim, valeu a pena aí. Boa. E o Breno Lopes, Iago Mendes? Tomar aguinha porque a tosse tá braba. Mas vamos lá. Eu acho que o Breno, assim, ele sentiu a partida pelo ponto de vista da sequência. Eu acho que, como o Minhoca bem disse, ele teve alguns erros de fundamento, mas, assim, eu acho que a principal deficiência dele no jogo foi a questão de, assim, faltou potência nele nos principais momentos. Ele, assim, recebia a bola, não conseguia, parecia que a perna estava meio presa, não conseguia arrancar, tentar o drible, que é uma coisa que ele tenta, ou tentar cortar para afunilar e tentar fazer o gol no facão. Achei que hoje ele ficou devendo nesse sentido. Mas, assim, como é um cara que tem muito crédito, eu vou ficar muito na linha de Minhoca. Assim, acho que foi uma partida razoável. Ele tentou, apesar de assim, não tá conseguindo, ele não se escondeu do jogo. E isso, para mim, é muito importante. Jogador que, pô, no momento decisivo, sabe que não tá bem, mas não se esconde. E essa foi a principal característica do Breno hoje. Não acertou quase nada do que tentou. É verdade. Mas pelo menos tentou. E isso é um mérito para um jogador num jogo deste tamanho, como foi o do Castelão hoje. Boa. E para finalizar, o Lucero, né? Que foi decisivo, né? Também estava meio ali sentindo a falta de ritmo, né? Mas apareceu quando precisou. Eu cheguei a citar que para o time que fosse entrar em campo hoje, eu entraria ainda com o Kaiser. Porque eu acho que era um jogo para um jogador que já tivesse mais com ritmo.
Eu senti o Lucero de fato, assim, com problemas realmente de marcação, né? Enfim, aquela coisa. Eu acho até que ele acertou algumas jogadas de ataque, em que ele conseguia dominar e tudo mais. Mas, assim, pelo que o Lucero vinha entregando, né? Assim, foi uma partida que dava para ver, pô, é o Lucero voltando depois de um período sem jogar. Eu senti que o Lucero teve mais abaixo. Fez o gol, que aí, né? Obviamente, tem que agradecer o presente ao Pikachu. Mas eu colocaria um bem para ele, sabe? Assim, talvez se não tivesse tido gol, eu colocaria ali uma avaliação mais pro razoável. Mais pro razoável. Claro que o trabalho dele ali foi só empurrar para a rede no primeiro gol, mas obviamente também tem a movimentação para dar a possibilidade para o Pikachu acioná-lo ali no meio. Mas eu achei que foi uma partida onde o Lucero teve mais dificuldade. Mas eu ainda vou colocar um bem para ele. Assim. Vou colocar um verde musgo aí para ele. Também, Iago? Eu concordo. Eu acho que assim, a primeira parte da partida seria para quase sem nota, porque a gente praticamente não ouviu o Lucero tocar na bola. Assim. O único lance que eu lembro dele ter sido acionado em condição de fazer alguma coisa é a cabeçada que o Bruno Pacheco faz o cruzamento e o Quintana raspa e a bola não chega nele. Acho que foi a única chance que ele teve no primeiro tempo durante os quase 50 minutos de jogo. Só que no segundo tempo, conforme o sistema ofensivo do Fortaleza começa a funcionar, ele começa a aparecer. É claro que, assim, longe da forma ideal, não é o centroavante que a gente está acostumado de ser o cara de fazer pivô, de distribuir bola, de aparecer, de atacar o espaço para poder finalizar. Não foi esse o Lucero que a gente viu hoje. Só que foi um cara que foi determinante porque ele fez um gol que teria centroavantes que não teriam tido a calma que ele teve para esperar a defesa entrar, se posicionar, ficar sozinho para receber o cruzamento e finalizar de maneira precisa. Então, assim, aquele gol ali, ele mostra a importância que o Lucero tem para o time do Fortaleza. Hoje ele chega a 23 gols em 46 jogos na temporada. É uma marca que é muito grande. Ele, com 17 jogos a menos do que no ano passado, que foi o ano que ele mais fez gol na carreira, que foram 24 gols, ele já está a um gol de igualar a marca dele. Assim, é um ano iluminado na carreira do Lucero. É um cara que, se a gente somar as 2 temporadas dele no Fortaleza, o cara tem 109 jogos e tem 58 participações em gol. Então, vai muito naquela história de é um cara que é decisivo. E sempre que a bola chega no pé dele em condição, ele vai te dar alguma possibilidade com qualidade, seja um passe, uma assistência ou um gol, como ele fez hoje. Então, acho que ele fica com jogou bem por conta da importância do gol e pela movimentação que, mesmo ele fora de ritmo, ainda tentou durante o segundo tempo, após ter empatado a partida. Já posso emendar? Pode me dar. Vamos para os reservas, né? Vamos embora. Entraram ali na parte final, né? Depois dos 30 minutos, Moisés, Kaiser e Kervin. Eu vou começar analisando o Kaiser, que foi o cara que substituiu o Lucero. E assim, o Kaiser ele jogou pouco tempo, tá? Mas apesar de ter jogado pouco tempo, eu gostei do que vi dele. Acho que ele foi uma figura importante, assim, depois que o Fortaleza faz o 2-1 e o Lucero sai. Ele é um cara importante para não fazer com que o Rosário saia com tranquilidade. É um cara que, assim, ele gosta muito do jogo físico, né? Do contato com o adversário. E isso, depois que o Rosário já estava perdendo o jogo, parecia que estava meio que enervando a defesa do Rosário. E achei que ele foi muito importante para não deixar essa saída de bola acontecer de maneira qualificada, para se posicionar na questão de uma bola parada. Então, acho que eu vou deixar ele sem nota pelo pouco tempo que jogou, mas acredito que o desempenho dele foi positivo nesse pouco tempo. Sobre Moisés e Kervin, eu gostei muito da entrada do Kervin hoje. Acho que ele foi importante assim para dar vibração ao time, para fazer com que o time conseguisse se manter agudo, mesmo vencendo já pelo placar 2-1. E aí Minhoca, inclusive, fala a questão do Tinga tirar o Kervin na questão dos jogadores do Rosário quererem meio que uma confusão. Eu acho que isso foi por conta do lance do amarelo que ele toma. Porque ele corta uma bola na lateral e aí ele vibra na cara de um dos volantes do Rosário. E aí os caras ficam transtornados e tal. Aí o juiz amarelou o Kervin e tal. Eu não lembro quem é que tira ele do bolo na hora. Eu acho que até é o Lucero que tira o Kervin, tipo, não, vamos com calma aí e tal.
não se expõe tanto. E aí, a partir daí, assim, todas as vezes que ele tocava na bola, o pessoal do Rosário queria crescer e tal, porque sabem que é um menino de 18 anos. Sim, sim. Então, assim, acho que essa questão de... O tático dele foi muito importante, de dar essa volúpia do Fortaleza, de ter feito 2-1 e de querer continuar fazendo o jogo ofensivo, mas acho que também foi importante essa questão dele meio que desequilibrar os ânimos dos jogadores do Rosário. É meio que assim, o polo da catimba meio que se inverteu. Os caras que chegaram assim, tipo, eu vou provocar e tal, não sei o que, não sei o que. Não, chega um menino de 18 anos, dá uma provocada e tal, bota dedo na cara, etc e tal, e aí os argentinos não estão acostumados com isso. E meio que o cérebro não consegue armazenar isso muito bem. Então, eu acho que essa postura do Kevin mostrou-se importante. Ele se arriscou mais do que deveria, porque ele poderia, sei lá, numa confusão dessa, se ele cai na provocação, ele poderia ter sido expulso? Talvez, mas acho que é válido assim. E aí, para mim, o desempenho dele fica com jogou bem. O Moisés, eu acho que dos três desse setor ofensivo, achei que ele foi o mais apagado, tá? Mas, assim, acho que ele cai meio que ali na questão do Breno, tá? Acho que ele ainda foi um pouco melhor do que o Breno na partida, mas não conseguiu dar tanta sequência assim para jogadas e por isso para mim fica com razoável também. Então só para tu botou razoável para o Moisés, bem para o Kevin e razoável para o Kaiser? Sem nota para o Kaiser, porque ele jogou pouco. Mas cara, a única que eu concordei foi do Moisés, e a do Kaiser eu acho que a gente concorda que de fato ele entrou pouco tempo, mas tudo que ele fez no tempo que ele esteve em campo, eu acho que ele fez muito bem. Que aquilo segurou bem, né? Cara, muito, muito. Assim, ele pega a bola, tô sem passo, vou fazer chute do jogador, ganha lateral. O Kaiser, de todos os jogadores do Fortaleza, assim, ele me parece ser o jogador mais apropriado para o momento, tipo assim, agora é para amarrar o jogo. Agora, não, eu tô aqui quando ele vai daquela. Quando eu vi ele correndo para a bandeira ali na jogada do terceiro gol, eu falei assim: agora essa bola não vai sair nunca dessa bandeira de escanteio aí. Pode jogar 3 dias e 3 noites que essa bola fica aí. Ele é muito bom nisso, assim. E antes mesmo ele já tinha ajudado muito, assim. Seria mais para um sem nota, mas eu acho que ele fez tão bem esse papel, sabe, assim. Então, do pouco tempo que ele ficou em campo, eu colocaria um bem para ele, assim. Eu colocaria, fez o que tinha que fazer, pô. Gasta o tempo, prende a bola, ficou ali na lateral, lutou pela bola, ganhou muitas jogadas. Eu colocaria até um positivo para ele, assim, sabe? Porque sabe aquela coisa, tipo, o time tava 2-1 ainda, é bom lembrar, não tava. Ele foi fazendo tudo que era necessário ali para gastar o tempo. Então, para mim, o caso, eu até pensaria em colocar um verde. Mas quer deixar o branco? Não, vamos, dá para colocar o verde musgo para ele. Porque o Kevin, aí eu queria negociar com você, eu queria aumentar o sarrafozinho dele. E aí eu falando um pouco do Kevin. Eu acho que o Kevin, desde o jogo contra o Cruzeiro, já é um jogador. Lembro que eu tinha muitas ressalvas ao Kevin no começo da temporada. Eu falei, é um garoto, tem a questão do físico, a questão dos embates. Não parece, ainda é aquele jogador da base que está chegando no profissional. Não sabe ainda se portar dentro de campo. Desde o jogo do Cruzeiro para cá, eu tenho gostado. O Kevin participou. Foram 3 gols hoje do Fortaleza, mas desde que o Kevin esteve dentro de campo, os últimos 3 gols onde ele esteve dentro de campo, o Kevin participou de 3 gols. Ele deu o passe para o Breno Lopes, ele começa a jogada para o passe para o Tinga, e o Tinga dá o passe para o Pikachu da virada, e o escanteio, velho, é de um jogador que tem muita visão, assim. Fora uma outra jogada que ele tentou finalizar para fora, né? Esse momento que o Iago lembrou bem, do Pirado. Para mim, ele entrou muito bem, o Kevin. Eu acho que foi fundamental, assim. Eu acho que se o Pochettino tivesse continuado, eu acho que ele não daria. E aí, para mim, é a melhor resposta. Hoje, o Kevin, não sei se, eu acho que eu não falei isso porque eu não analisei o jogo passado. O Kevin é um atleta que ganhou a confiança da comissão técnica. Se fosse há uns 5, 6 jogos atrás, antes do jogo do Cruzeiro, a peça que o Vojvoda escolheria para esse momento não era o Kevin. Seria o Machuca, por exemplo. Acho que é o Martins. Ou até mesmo o Martins. É porque eu digo, há 5 horas atrás o Martins estava machucado. Então, seria o Machuca ou até mesmo o Martins. O Kevin, no contexto que estava do jogo, daqui a pouco ele vai analisar o Vojvoda,
o Kevin era a peça certa. Primeiro porque ele tem uma visão de jogo que, às vezes, o Martínez tem, mas não tem essa qualidade do passe longo. Cara, a virada de bola, ela tem uma virada fácil para fazer ali pro Tinga, né? Na jogada do segundo gol. Mas ele já faz a jogada. Nessa jogada que ele chuta para fora, ele faz uma jogada tipo de futsal também, que ele pega, limpa, já bate assim, ele faz uma jogada lá de efeito e bate, a bola vai para fora. Então eu gostei muito da entrada do Kevin. Assim, eu não consigo ver a possibilidade do Fortaleza ter essa virada e ampliado, obviamente, o placar sem o Kevin. Para mim foi, assim, já meio que desenhado aí, né? O pódio. Para mim o Kevin vai com esse verde mais forte, ele muito bem. Vamos Concorda, embora. Iago? Tá liberado? Vamos mudar. Porque, assim, é a história de, pô, também não vou me empolgar, porque é só um menino e tal. Mas ele foi muito importante hoje e vem sendo muito importante. Eu acho que não só contra o Cruzeiro, parece que a ida para a Copa América, mesmo ele não tendo entrado em campo, foi muito boa para ele. Não, ele chegou a entrar. Ele deu até uma assistência, aliás. No jogo que a Venezuela já estava garantida, e aí ele. Pronto. Ou era um jogo lá fácil, não lembrado, não, mas ele deu até uma assistência. Pronto, beleza. Então ele entrou em campo, assim, mas não foi um dos protagonistas do time. Mas isso foi muito importante para ele. Ele parece ter crescido bastante nesse período de um mês jogando com a seleção, num contexto em que é a elite do continente ali e com enfrentamentos muito difíceis. E eu vejo que ele conseguiu trazer esse arcabouço de experiência que ele conseguiu lá muito rápido para o Fortaleza. E aí hoje, jogos que, sei lá, ele, por ser um jogador mais jovem e tal, que ele poderia ser o tipo de jogo que as pessoas pensam, pô, o Kevin vai ficar meio assustado. Ele não fica assustado, muito pelo contrário, parece que ele vai mais afoito, com mais gana, para tentar resolver. E isso é muito importante, assim, para um cara que tem tanto talento quanto ele. Muito bem. Então, com essa avaliação do Kevin, né, já temos o pódio formado. Lucas Sacha, Kevin Andrade e Pikachu. Qual a ordem, Iago Mendes, para você? Eu estou em dúvida no primeiro lugar, assim, porque... Não, pode ir, pô, vai na tua, que eu sei porque, que tu vai porque veja só, para mim, não teria como configurar-se essa vitória sem a presença do Pikachu. O cara fez um gol, deu uma assistência e fez o lance que virou o gol, chutou a bola, virou o gol do Lucas Sacha. Só que, em determinado momento, pela regularidade da partida, o Sacha mereceria também isso. Só que aí eu fico nesse dilema, e aí eu acho que o Pikachu ele sobra um pouquinho mais pelo efeito decisão, assim. Ele foi muito mais decisivo hoje. E aí, por isso, ele ficaria com o ouro, o Sacha com a prata e o Kevin com o bronze, para mim. Curiosamente, eu saí do Castelão dizendo assim, cara, o Kevin, o garoto é diferenciado demais. Eu saí mais impactado com o Kevin. Mas aí, claro, a gente quando vai analisando o jogo e vai comentando, eu gostei mais do Sacha. Mas eu ainda vou dar a medalha de ouro para o Pikachu, porque esse fator decisivo, assim, você olha, será que das 3 jogadas um outro jogador poderia ter feito tudo isso que o Pikachu fez? Talvez sim, mas o Pikachu tem uma estrela absurda, né? Então eu vou ficar também com esse pódio que o Iago colocou, Pikachu com a medalha de ouro, Sacha com a de prata, Kevin com a de bronze. Mas assim, os 3 muito parecidos, assim, sabe? Em termos de... Gostei muito dos 3, assim, foram os 3 jogadores que eu mais gostei ao longo principalmente das trocas, né? E potencializaram até mesmo o Pikachu. Muito bem, então pódio formado aí, medalha de ouro para o Pikachu, medalha de prata para o Sacha e medalha de bronze para o Kevin, tá? Kevin Andrade, o venezuelano. E agora Juan Pablo Vojvoda. Escalou relativamente mal, né, Minhoca? Assim, consertou, mas não funcionou a ideia inicial. Enfim, nessa média aí, como você avalia? Cara, no começo da temporada, quando a gente criticava muito o Vojvoda, a gente dizia que o Vojvoda perdia às vezes o time da troca, né? Que estava ali acontecendo, a coisa não estava funcionando, e aí ele não trocava na volta do intervalo. Dava 15 minutos, ele não trocava. Chegava aos 20, às vezes tomava um gol, e aí ele ia fazer a troca. Ele está muito mais rápido agora. Então, quando ele olha o primeiro tempo e ele vê que Pedro Augusto e Zé Wellison não estava bem, ele saca 2 volantes para trazer outros 2 volantes, que melhorou muito a equipe. Então, há
há uma leitura entendendo o que está acontecendo. Acho que ele deu uma leve atrasada ali na entrada do Moisés. Eu teria colocado ali por volta dos 65 minutos, né? Porque era 20 minutos. Ele foi botar lá perto dos 30 já minutos. Acho até que ele demorou. Eu teria colocado o Moisés já antes. Mas também a entrada do Moisés e do Kevin foi fundamental. Assim. Então, eu não gostei da ideia de time inicial no meio de campo dele. E eu acho que ele, como eu estava dizendo, muito jogador sem ritmo ao mesmo tempo dentro de campo. E mesmo o Fortaleza tendo um adversário mais acessível, esse erro de leitura do time titular dele é o que vai tirar esse verde mais vivo. Apesar dele ter acertado tudo na minha avaliação, tudo que ele trocou no segundo tempo ele foi perfeito. Mas fica aí uma notinha mais abaixo, um verde musgo para ele por conta desse meio de campo aí menos criativo. Iago? Eu concordo, acho que é exatamente isso. Na minha cabeça, quando eu vi a escalação, eu achei que ele entendia que a proposta de jogo ia ser de mais jogo físico e de mais embate, né? E aí, por isso, Zé Wellison e Pedro Augusto, na minha cabeça, era uma escalação boa da linha de meio campo junto com o Pochettino. Só que aí, assim, já no começo do primeiro tempo, a gente percebeu que não funcionou. E aí ele teve, eu particularmente, acho que teria mudado até no primeiro tempo já. Mas, assim, acho que não é nenhum absurdo ele ter esperado, porque afinal o Fortaleza não sofreu nenhum gol e tal, a partida ficou meio morna para os dois lados, ele conseguiu levar até o intervalo. E aí no intervalo, quando ele traz o time para campo, ele já traz um time completamente diferente, reestruturado e que parecia muito mais o Fortaleza que a gente está acostumado a ver. Então acho que por ele ter, pelo plano inicial não ter dado certo, e na minha cabeça uma mudança que ele já poderia ter feito no primeiro tempo, mas ele leva até o intervalo para fazer, eu acho que a nota dele desce do muito bem para o jogou bem apenas. Para o treinou bem, no caso. Boa, então uma avaliação do muito bem. Aí para o Vojvoda, com isso, a gente encerra aí a análise de Fortaleza 3, Rosário Central 1. Deixa eu responder aqui o Vini aqui, né? Porque é perguntando, tu acha que a gente ainda vê o Tucci? O Tucci é o Kevin, né? Que é o apelido dele. Jogando pelo Fortaleza ano que vem, ou eu acho que ele é vendido na janela do final do ano? Cara, eu vejo esse garoto com um potencial muito grande mesmo, assim. Eu até cheguei a comentar com o Felipe Miranda, que está até acompanhando aqui a nossa live, ele é lá do canal Glória e Tradição, que eu acho que a próxima temporada é um Kevin voando, assim, sabe? Ele tem uma finalização muito boa, ele enxerga muito bem, e quanto mais ele vai se adaptando ao futebol profissional, me parece que vai se tornar um jogador de uma qualidade bem importante, assim. Então, assim, a não ser que seja uma proposta excelente, assim, de tipo, aquela casa, assim, Pedro Lima, né? Que o Pedro Lima tem. Aí a gente começa a negociar. Mas se eu sou Fortaleza, meu amigo, eu tento segurar esse garoto aí, porque eu acho que ele vai entregar muito, assim. Vai entregar muito mesmo. Certamente será a maior venda, né, do Fortaleza da história. Ao que tudo indica, né? Se tudo ocorrer como esperamos, vai render uma boa grana aí o venezuelano. Porque antes era o Hércules, esse jogador que possivelmente ia ser a maior venda. Mas o Kevin é mais jovem, já é jogador de seleção, já ofensivo, né? Vale mais, né? Ele já estava na lista dessas listas que acompanham jogadores mais jovens, né? Como possíveis promessas do futebol mundial. Ou seja, ele já está no radar há muito tempo, entendeu? E o Fortaleza tem esse atleta. Então, assim, o Fortaleza, quando negociar ele, tem que negociar pelo preço o melhor possível, né? Assim, não dá para fazer uma eu acho que o único contexto em que o Fortaleza vende o Kevin nessa virada de 2024 para 2025 é se for proposta, assim, para mudar de vida. Assim, coisa na casa da centena de milhão. Acho que abaixo disso, acho que é muito provável que o Fortaleza, que é um time equilibrado, que não tem dívida, que tem patrimônio, que consegue a cada dia mais reforçar o seu orçamento a partir de metas que vai batendo durante a temporada, eu acho muito difícil que o Fortaleza venda o Kevin, por exemplo, pelo que o Sport vendeu o Pedro Lima, que se vá os 10 milhões de euros. Acho muito difícil que o Fortaleza vá nesse patamar e venda o Kevin. Eu acho que é coisa para o dobro disso ou mais para o Marcelo Paz ficar balançado e negociar. Fora isso, eu acho muito difícil.